Olá pessoal, aqui é a professora Luciana da Mata. A nossa aula de hoje é sobre introdução ao metabolismo. Então essa aula ela é muito importante para que vocês compreendam um pouco acerca de algumas moléculas que nós produzimos durante o metabolismo e que são essenciais para a produção de energia, como ocorre essa produção de energia, como ocorrem essas reações de uma maneira geral, o que é que se produz durante esse processo todo do metabolismo. Então, essa aula ela é importantíssima porque dá uma visão geral exatamente do que é que ocorre no metabolismo, das fases, etc. Então, ela é muito importante para a gente estudar e rever antes, né, do início do metabolismo propriamente dito. Então, vamos lá. Nós poderíamos começar essa aula definindo o metabolismo. Então, se a gente tivesse que definir metabolismo, quando vocês geralmente pensam em metabolismo, em que vocês pensam? Eu acredito que vocês devam pensar em reações, em algo que ocorre dentro do organismo, em transformação. Então, basicamente é isso, né? Então, o metabolismo é um conjunto de reações celulares altamente organizadas e reguladas por sistemas multienzimáticos. Impossível falar de metabolismo sem falar de enzimas. Então, vocês estudaram enzimas e vocês já têm uma noção da importância das enzimas para o organismo. Então, sem elas, não haveria metabolismo, não haveria como a gente produzir energia de maneira adequada, no tempo adequado. Então, as enzimas, elas organizam todo esse sistema metabólico. Tanto organizam quanto regulam, porque são as enzimas que organizam todas as vias metabólicas para que elas ocorram sequencialmente, organizada e regulam esse processo, ou seja, diante da produção de uma determinada molécula, síntese de outra. Então, são as enzimas que organizam todo o metabolismo, são as enzimas que realizam cada passo de uma reação, de um sistema, né, metabólico, de uma via metabólica. Então, toda essa via metabólica ela é organizada e regulada por esses sistemas multienzimáticos. Então, nós vamos entender e compreender melhor isso quando estivermos vendo e estudando cada via detalhadamente. Hoje, nós vamos dar alguns exemplos para que vocês já tenham uma noção de como é que esse metabolismo ele ocorre, tá? Então, muitas vezes a gente pensa, basicamente, quando a gente pensa em metabolismo, para que serve o metabolismo? E muitas vezes, quando a gente pensa isso, a gente pensa muito em geração de energia. Então, a gente pensa sempre que o metabolismo ele serve basicamente para geração de energia. Então, nós vamos aprender hoje que o metabolismo ele não serve somente para geração de energia, mas inicialmente, falando nessa geração de energia, a gente precisa pensar de onde é que a gente tira energia. Então, de onde nós, organismos heterotróficos, tiramos energia? Então, a gente precisa tirar energia dos nutrientes. Então, a gente precisa ingerir carboidratos, a gente precisa ingerir lipídios, a gente precisa ingerir proteínas, porque é deles que a gente vai tirar tanto energia, como a gente também vai tirar vitaminas, sais minerais e alguns outros compostos que são importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente, como organismo heterotrófico, necessita da energia dos alimentos. Já as plantas, como organismos autotróficos, né, eles geralmente tiram energia da energia do sol. Então, é o sol quem faz com que ocorra a fotossíntese, inicialmente, né? E essa primeira fase fotossintética, ela ocorre justamente com a produção de energia na forma de ATP. Nós vamos estudar isso também nas nossas próximas aulas. Então, essa energia nos organismos autotróficos, ela é retirada inicialmente do sol. Então, se a gente pudesse resumir um pouco o metabolismo, a gente poderia resumir indicando inicialmente que o metabolismo ele é sim uma forma de obtenção de energia. Então, a gente precisa, para a gente obter energia, a gente precisa do metabolismo, a gente necessita das reações enzimáticas para que as enzimas, através das vias metabólicas, quebrem nutrientes e retirem deles a energia que eles possuem, para que essa energia nós utilizemos para o trabalho do nosso próprio corpo.
não é? Então, para isso, também o metabolismo não funciona somente para geração de energia, obtenção de energia. Então, o metabolismo ele também é a reunião e a organização de unidades precursoras para síntese de moléculas, de macromoléculas. Então, nós também produzimos as nossas próprias moléculas. Então, é importante que o metabolismo ele também sirva, além de servir como meio de obtenção de energia, ele também vai servir para que nós possamos reunir e organizar pequenas moléculas para a produção de macromoléculas que vão formar o nosso corpo, que vão ser importantes para o desenvolvimento do nosso organismo como um todo. Então, somente resumindo um pouco essa questão, nós temos aqui os organismos autotróficos, né, mostrando que os organismos autotróficos eles utilizam a energia do Sol através dos processos fotossintéticos, nós iremos estudar isso. Então, para isso, eles utilizam água, produzem oxigênio nesse processo e também produtos orgânicos. Então, todo nutriente, alimento do organismo autotrófico é produzido por ele próprio, não é? Que produz seus produtos orgânicos. Nisso, eles produzem oxigênio e nós, organismos heterotróficos, quando ingerimos esses produtos orgânicos, nós usamos como fonte de energia. Nesse processo é importante o oxigênio, né, na cadeia de transporte de elétrons, para que a gente produza mais energia quando a gente quebra esses nutrientes. E aí a gente com isso vai produzir CO2, que os organismos autotróficos vão de novo utilizar, e assim a gente forma, não é, essa ligação, essa estreita ligação que a gente tem com esses organismos autotróficos, fotossintetizantes e, claro, nós como organismos heterotróficos. Então, a gente agora vai estudar um pouco das fases do metabolismo. Então, eu já introduzi um pouco para vocês essas fases do metabolismo quando eu me referi à quebra de nutrientes e à síntese de nutrientes. Então, essas fases do metabolismo são exatamente as duas, catabolismo e anabolismo. Vocês já devem ter escutado falar em algum momento na vida de vocês sobre essas duas fases do metabolismo. Então, quando a gente fala de catabolismo, a gente fala de quebra. E quando a gente fala de anabolismo, a gente fala de síntese. Então, essas duas fases ocorrem no nosso organismo continuamente e a todo momento. Então, o que seria catabolismo? Então, nesse tipo de reação metabólica, nós precisamos de alimentos, né? De nutrientes energéticos. Quem são esses nutrientes energéticos? Os carboidratos ingeridos por nós, os lipídios e as proteínas. Então, esses nutrientes energéticos aqui, quando nós ingerimos a partir da dieta, eles servirão para a gente como fonte de energia. Então, quando nós ingerimos esses nutrientes, através do catabolismo, que são as reações de quebra do metabolismo, são as vias de quebra do metabolismo, nós produzimos energia na forma de ATP, NADH, NADPH e FADH2. Então, quando a gente está quebrando essas moléculas, a energia liberada pela quebra das moléculas fica armazenada nessas 4 moléculas aqui. E com isso nós produzimos alguns produtos finais que são pobres em energia, como o CO2, que a gente expira, ele vai para a atmosfera e é usado pelos organismos autotróficos. Nós produzimos água, né? Essa água ela pode ser usada pelo organismo normalmente ou sai através da urina, e a amônia, que também a gente é filtrada e sai como ureia, né? Através da nossa urina. Então, para que serve essa energia química que nós produzimos pelas reações catabólicas? Então, essa energia química vai servir de maneiras diversas, né? A gente vai discutir um pouco lá adiante como nós vamos usar o ATP, como nós vamos usar essas coenzimas aqui, tudo com a intenção de realizar trabalho. Tá? Ou produzir mais energia. Mas
Principalmente, nós podemos utilizá-los nas reações do anabolismo, que é a síntese de moléculas. Então, quando a gente fala de anabolismo, são aquelas reações metabólicas, aquelas vias metabólicas em que a gente, a partir de unidades precursoras, nós iremos formar macromoléculas, as nossas macromoléculas. Então, quem são essas unidades precursoras? Então, os aminoácidos que nós iremos reunir, aqueles 20 aminoácidos que vocês já estudaram, os aminoácidos básicos ou padrões. Então, nós vamos reunir e organizar esses aminoácidos para formar as nossas proteínas. Então, que proteínas são essas? Podem ser as enzimas metabólicas, as proteínas musculares, as proteínas de membrana, as proteínas receptoras e assim por diante. Ou seja, todas as proteínas que o nosso organismo necessita. Açúcares. Então, nós vamos utilizar essas unidades precursoras através das reações anabólicas para formar os nossos polissacarídeos, como o glicogênio, por exemplo, que é o nosso polissacarídeo de reserva de energia. Nós podemos também, a partir desses açúcares, formar os nossos glicosaminoglicanos e dentre outros polissacarídeos que nós podemos formar. Os ácidos graxos, então essa unidade precursora aqui irá ser reunida para formar os lipídios, os triacilgliceróides que a gente vai armazenar, mas também os lipídios de membrana, dentre outros. As bases nitrogenadas, nós iremos unir e organizar essas bases nitrogenadas para formar os vários nucleotídeos que nós vamos reunir e formar os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, todas essas macromoléculas formadas por nós, elas foram formadas a partir dessas unidades precursoras e através de reações anabólicas, reações do anabolismo. Para que essas reações ocorram, é necessário que a gente obtenha energia, principalmente a partir do ATP. É ele um grande gerador de energia para que as reações do anabolismo ocorram. E também o NADPH. O NADPH ele entra como uma força redutora, doando elétrons para que essas moléculas mais complexas possam ser formadas a partir de moléculas mais simples. E aí, quando o ATP ele é formado, ele se transforma no ADP e no fósforo inorgânico. Nós vamos entender melhor isso daqui a pouco, então esperem um pouquinho só, que daqui a pouco nós vamos compreender melhor ainda isso. Quando nós usamos o NAD, nós produzimos o NAD oxidado. Quando nós usamos o NADPH que está reduzido, nós produzimos o NADP oxidado. Quando usamos o FAD reduzido, nós produzimos o FAD oxidado. Essas moléculas aqui, novamente, poderão ser utilizadas nas reações do catabolismo, produzindo novamente essas moléculas aqui reduzidas e o ATP. Então, nós vamos estudar daqui a pouco como é que isso ocorre. Então, esperem um pouco para compreender melhor isso daqui a pouco. Mas, de uma maneira geral, o que eu quero que vocês compreendam aqui é que as reações do catabolismo envolvem quebra de nutrientes energéticos para produzir energia. Energia de que forma? Na forma de ATP e de coenzimas reduzidas. Quando isso ocorre, nós produzimos moléculas pobres em energia, porque são as moléculas derivadas desses compostos que a gente acabou de quebrar. Então, essa energia aqui será usada nas reações do anabolismo, que a partir de moléculas precursoras simples, nós usamos para sintetizar as nossas macromoléculas, ok? De uma maneira resumida, nós podemos dizer, essa imagem ela mostra novamente um pouco dessa questão, né, dos nutrientes, dos alimentos ingeridos, que são quebrados, gerando moléculas simples.
né? Ou produtos, moléculas precursoras que serão usadas pelas reações anabólicas para sintetizar as nossas biomoléculas mais complexas, como também para a realização de trabalho mecânico, osmótico e outros trabalhos no interior do nosso corpo. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o catabolismo é o quê? Convergente. Você parte de várias moléculas ricas em energia para produzir moléculas simples, como CO2, água e amônia. Ou seja, você parte de vários tipos de carboidratos diferentes, proteínas diferentes, lipídios diferentes, para produzir somente esses 3 tipos de moléculas. Então, você converge, você parte de várias moléculas para formar moléculas simples. Ele é degradativo, ele quebra moléculas, ele é de natureza oxidativa, ou seja, à medida em que a gente está quebrando moléculas, a gente está retirando também elétrons dessas moléculas, libera energia, ou seja, é exergônica, porque essas moléculas elas são ricas em energia. Na medida em que a gente vai quebrando essas moléculas, elas vão liberando energia e produzem, né, a partir de uma variedade de compostos iniciais, produzem poucos produtos finais e bem definidos. No caso, CO2, amônia e água. Então, resumidamente, isso seriam as reações do catabolismo. Do anabolismo, ele se caracteriza por ser divergente. Então, compreenda, a partir de moléculas simples, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Por exemplo, a partir de 20 aminoácidos, a gente forma todas as proteínas do nosso corpo. Isso quer dizer que ele é divergente, porque, por exemplo, a partir desses 20 aminoácidos que eu acabei de falar para vocês, a gente forma as nossas centenas de proteínas existentes no nosso corpo. Então, ele diverge. A partir de produtos simples, unidades precursoras simples, a gente forma várias moléculas maiores, macromoléculas diferentes. Então, ele tem essa característica de ser divergente. É um processo de síntese, porque a partir de determinadas moléculas eu sintetizo outras, eu formo outras. Então, a partir dessas unidades precursoras, eu formo e sintetizo outras moléculas. Ele é de natureza redutora. Isso quer dizer o quê? Que algumas coenzimas daquela que nós vimos sendo produzidas pelo catabolismo, nós usamos aqui como força redutora, ou seja, essas coenzimas elas vão entregando elétrons para que no momento de síntese a gente forme moléculas mais reduzidas. São processos, são vias metabólicas que requerem energia, ou seja, requerem energia do ATP, requerem energia das coenzimas redutoras, ou seja, esse processo de absorção de energia é chamado de endergônico. Então, é um processo de absorção de energia. Então, você tem compostos iniciais bem definidos, aqueles compostos, aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, tá? Para formar compostos finais muito variados. E é por isso, inclusive, que ele é denominado de divergente, como eu já falei para vocês. Então, aqui nós temos 2 animações em que vocês poderiam, nesse momento, parar a aula e tentar identificar se é possível vocês relacionarem essas animações com o que a gente vem estudando até agora. Será que é possível relacionar essa animação com uma das fases do metabolismo? Será que é possível relacionar essa animação com uma das fases do metabolismo que a gente acabou de estudar? Então, tentem, nesse momento, analisar essas duas animações e avaliar se é possível a gente relacionar com esses processos que nós acabamos de estudar. Se vocês viram, então, observem direitinho esses processos, tá certo?
Olha só, você tem aqui um Lego que vai se unindo e construindo uma peça. Então, a gente poderia dizer uma peça maior. Então, a gente poderia dizer e fazer relação desse processo aqui com o processo de síntese, de anabolismo. Já esse daqui é um processo em que está se tirando, diminuindo o tamanho de algo. Tá? Então, a gente poderia, nesse caso aqui, relacionar com o processo de quebra, de degradação, do catabolismo, porque aqui ele está diminuindo o tamanho de algo, está quebrando, tá certo? Está diminuindo a complexidade, ok? Então, aqui, essa imagem, ela nos mostra exatamente o catabolismo e o anabolismo. E, de uma maneira geral, uma molécula que pode fazer a relação entre esses dois processos. Então, a gente tem aqui vários compostos, como triacilgliceróis, amido, glicogênio, sacarose, aqui os ácidos graxos, né, provenientes já dos triacilgliceróis. Então, mostrando que todos esses nutrientes aqui, eles poderão ser quebrados por várias fases e etapas, todos eles convergindo a um único produto de quebra, até agora chamado de acetilcoenzima A. Ou seja, isso aqui mostra que essas moléculas ainda não foram completamente quebradas, porque aqui não está mostrando a quebra total dessas moléculas, a CO2, água e amônia. Então, aqui está mostrando que todas essas moléculas, através do catabolismo, todas estão sendo quebradas em uma única molécula, que é o acetato, que é uma molécula de 2 átomos de carbono. Então, o acetato, ele liga-se à coenzima A, formando o acetilcoenzima A, que vocês também já devem ter escutado falar bastante, tá? E esse acetilcoenzima A, ele tem 2 caminhos possíveis neste caso. Ou continuar a ser quebrado em CO2 e água, ou ele ser usado como unidade precursora para a síntese de outras moléculas. Então, ele pode ser usado, o acetilcoenzima A, em algum momento metabólico para a síntese de triacilgliceróis, fosfolipídios de membrana, vitaminas, esteroides, sais biliares, etc. Aqui está mostrando exatamente essa relação entre o catabolismo e o anabolismo. E mostrando que, nesse caso, o catabolismo sendo convergente, você tem vários nutrientes sendo quebrados a somente uma molécula, né? Um tipo de molécula. E essa molécula aqui, esse tipo de molécula, sendo utilizado como base para a síntese de moléculas diferentes. Tá? Então, isso aqui seria o anabolismo, e ele sendo caracterizado como divergente, porque a partir de somente um tipo de molécula, a gente forma várias. Então, essa aqui seria a unidade precursora usada para essas reações metabólicas, para que a partir dela se formem várias outras moléculas. Mas se esse acetilcoenzima A, ele continuar a ser quebrado, obrigatoriamente, para ele ser quebrado, ele precisa fazer parte das reações do ciclo de Krebs. Então, ele vai fazer parte das reações do ciclo de Krebs, que irão remover a energia dessa molécula, liberando coenzimas reduzidas, que são o NAD e o FAD. E o NAD e o FAD, eles têm a incumbência, o papel, a função de transportar elétrons. Então, quando nas reações catabólicas se produz NAD e FAD, como a gente já viu desde o início das fases do metabolismo, e aqui mostrando mais uma vez isso, né, que a gente está quebrando o acetilcoenzima A, o NAD e o FAD captam elétrons das reações de oxidação que estão acontecendo no ciclo de Krebs, e levam esses elétrons até a cadeia respiratória. Chegando aqui na cadeia respiratória, esses elétrons passam até o oxigênio, que ao receber, forma água. Nesse processo aqui, ATP é formado. Então, a gente pode dizer que NAD e FAD
produzidos pelo catabolismo, eles, ao entregar seus elétrons à cadeia respiratória, que passa até o oxigênio, há formação de ATP por um mecanismo chamado de fosforilação oxidativa. Então, na realidade, NAD e FAD, produzidos nas reações catabólicas, têm a função de produzir energia. E nesse processo se consome oxigênio, produzindo-se água. Então, aqui nós vemos exatamente a produção de CO2, porque nós estamos quebrando as moléculas aqui, e a produção de água, que são os dois produtos finais pobres em energia, tá certo? Então, de uma maneira geral, essa imagem pode mostrar a relação entre o catabolismo e o anabolismo, que é dada por uma única molécula. Então, aqui mostrando que várias moléculas podem ser quebradas, liberando acetato. Esse acetato pode ser usado como unidade precursora para o anabolismo, ou ele pode continuar a ser quebrado pelas reações do catabolismo, produzindo as coenzimas reduzidas, que transportarão elétrons para a cadeia respiratória para que ATP seja formado, ok? E como essa energia fica armazenada, né, no catabolismo? Nós vimos que essa energia fica armazenada exatamente no ATP, no NADPH, no NADH e no FADH2. Nós acabamos de ver que o NADH e o FADH2 têm a função de transportar elétrons até a cadeia respiratória para que mais ATP seja produzido. Então, quando se forma NAD reduzido e FAD reduzido pelo catabolismo, NAD e FAD têm a função de transportar esses elétrons para a cadeia respiratória e formar mais ATP. Então, a gente tanto forma ATP diretamente, tá? durante a quebra das moléculas, quanto a gente forma ATP indiretamente quando NAD e FAD entregam esses elétrons lá na cadeia respiratória. O NADPH, ele é muito usado como força redutora nas reações de síntese do anabolismo. Então, nós vamos compreender somente como é que ocorrem essas reações de oxidação e redução. Então, esse NADPH formado durante o catabolismo, a função dele é transportar elétrons para as reações do anabolismo. Ok? Então, a gente vai somente começar a ver um pouco mais sobre como essas moléculas aqui realizam suas funções. Então, aqui mostrando a estrutura do ATP, ele é formado então por uma base nitrogenada, por uma ribose e ligado a 3 fósforos. Nós já estudamos inclusive essa molécula quando nós estudamos funções orgânicas. Então, nós vimos aqui que essa ligação aqui essa função aqui se chama anidrido fosfórico. Então, aqui é uma ligação anidrido e outra ligação anidrido, tá? Formando o ATP, adenosina trifosfato. Então, o fato é que esse ATP é uma molécula extremamente energética, porque aqui, eu não sei se vocês percebem, mas aqui a gente tem vários fósforos que em pH 7 eles perdem os prótons, tá? Que aqui seria uma hidroxila, ficando com carga negativa. Então, essa ligação ela tem que ser forte o suficiente para manter essas cargas negativas desses fósforos juntos, desses fosfatos juntos. Então, essas ligações aqui, ó, essa ligação anidrido é forte, mas essa ligação anidrido ainda ela é mais forte. Então, essa aqui, por isso que o ATP é chamado de moeda energética do metabolismo, porque é através da doação ou da captação desse último fósforo aqui, principalmente, que ocorre justamente a função do ATP como moeda energética, que nós vamos ver agora. Aqui no ciclo do ATP, ele mostra exatamente isso. Então, vamos começar estudando essa porção aqui de baixo, ó, da molécula, que é o ADP, adenosina difosfato. Então, aqui está mostrando a adenina ligada à ribose e a ribose ligada a 2 fosfatos, a 2 fósforos. Por isso que ele é chamado ADP.
difosfato. Então, aqui, dessa forma aqui, ela pode captar um fósforo se transformando no ATP. E quando é que ocorre essa captação de um novo fosfato? Ocorre quando, durante o catabolismo, nós retiramos a energia dos alimentos, nas reações catabólicas, nas vias catabólicas. Então, essa energia do alimento ela é removida e ela é entregue ao ATP, que ao captar essa energia se transforma no ATP, na adenosina trifosfato. Então, esse fósforo aqui liga-se a esse outro, formando a adenosina trifosfato. Esse ATP, uma vez formado pelas reações do catabolismo, ele então será fonte de energia para realizar vários trabalhos no interior da célula. Então, todas as reações que ocorrem de trabalho celular, como contração da musculatura, o funcionamento da bomba de sódio e potássio, que é todo o funcionamento de transporte ativo do interior da célula, como também a síntese de moléculas, ela ocorre. Então, o ATP ele vai desenvolver dentro do nosso corpo várias funções, vai desenvolver vários trabalhos no interior do nosso corpo. Então, quando nós usamos o ATP como fonte de energia, ou seja, o ATP, quando ele realiza esse trabalho, ele é quebrado. E essa última ligação aqui, ela é quebrada, liberando então o fósforo inorgânico e o ADP, a adenosina trifosfato. Então, isso ocorre quando nós usamos o ATP como fonte de energia, liberando então o ADP e o fósforo inorgânico. Então, ele vai ser regenerado de novo quando a gente, pelas nossas reações de catabolismo, liberar energia e de novo sintetizar o ATP. Então, isso é o ciclo do ATP. Então, nós ficamos o tempo todo formando o ATP, quebrando o ATP em ADP e fósforo inorgânico, formando o ATP novamente e assim por diante. Tá certo? Então, é assim que o ATP ele realiza a sua função no interior das nossas células. E os transportadores de elétrons, quem são eles, né? Então, aqui está a estrutura do NAD, ele também é um nucleotídeo. Aqui está a base, a adenina, aqui a ribose, fósforo, aqui também mostrando a outra ribose e aqui mostrando a nicotinamida, né, que é uma vitamina. Então, é exatamente aqui onde os elétrons se ligam, tá certo? Então, isso aqui é o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. O NAD, ele estando assim, ele está oxidado. É exatamente aqui onde ele recebe elétrons e fica reduzido, como mostrado aqui por essas duas imagens. Quando ele recebe elétrons, quando ele capta elétrons das reações do catabolismo, ele se transforma no NAD reduzido, NADH. Quando ele está oxidado, ele é o NAD+. Olha aqui o sinal de mais oxidado na molécula. Quando ele recebe elétrons, durante as reações do catabolismo, ele capta os elétrons das reações de oxidação e ele se transforma no NAD reduzido. Tá certo? Então, aqui mostrando um pouco dessa reação que ocorre. Aqui mostrando, na verdade, o NADP, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Ou seja, quando essa molécula de NAD aqui, ela recebe um fósforo nesta posição aqui, ela se transforma no NADP, tá certo? Então, esse NADP já é uma outra coenzima. O NADP, quando ele é oxidado, quando ele recebe elétrons das reações oxidativas do metabolismo, ele se reduz a NADPH. Quando nas reações de síntese do anabolismo ele é utilizado nessas reações de síntese juntamente com o ATP,
quando ele é utilizado, ele então são removidos os seus elétrons, esses elétrons são entregues às moléculas, reduzindo as moléculas, e ele então se reoxida. Então, assim é o ciclo do NADPH. Da mesma forma do FAD. O FAD é uma outra coenzima, a flavina adenina dinucleotídeo. Quando ela está desta forma, ela está oxidada. Quando ela participa das reações do catabolismo, ela capta os elétrons das reações oxidativas que estão ocorrendo e, ao captar elétrons, ela se transforma no FAD reduzido, FADH2. Qual é a função desse FAD? É a mesma função do NAD reduzido que nós já estudamos. Então, NAD reduzido e FAD reduzido vão entregar elétrons para a cadeia respiratória. Então, quando chega lá na cadeia respiratória, ele repassa esses elétrons, transformando-se novamente no FAD oxidado, que vai lá para as reações do catabolismo, capta elétrons, se reduz, leva esses elétrons então para a cadeia respiratória, se oxidando novamente. Então, essas são as reações de oxidação e redução dessas coenzimas. As vias metabólicas, elas geralmente se classificam em dois tipos, vias lineares e vias circulares. Então, as vias metabólicas no metabolismo são exatamente aquelas vias em que existem várias enzimas e essas enzimas elas vão agir sequencialmente para que alguma coisa seja feita, alguma coisa ou seja sintetizada, no caso das reações anabólicas, ou seja quebrada e liberada os produtos finais de quebra, como as vias catabólicas. Nesse caso, eu trago para vocês o exemplo de uma via linear, onde a molécula A, ela é o substrato da enzima 1, que ao agir sobre ela produz o substrato B, o produto B, que é substrato da enzima 2, que produz o produto C. Esse produto C torna-se substrato da enzima 3, que catalisa essa reação, transformando C em D. Esse D, que é produto dessa reação, passa a ser substrato da próxima enzima, da enzima 4, que então liberará esse produto E. O produto E, então, será substrato da enzima 5, que finalizará a via, transformando esse substrato aqui no produto F, que é o produto dessa via. Então, você inicia essa via com o substrato A, que é transformado ao longo de cada uma dessas etapas em um produto final da via, que é o F. Então, aqui nós temos a enzima 1, 2, 3, 4, 5, cada uma atuando sobre uma dessas moléculas. E aí, isso ocorre sequencialmente, gente, no metabolismo. Então, nós temos a quebra de glicose, nós temos a quebra de várias moléculas que acontecem dessa forma, sequencialmente, e nós vamos estudar. Então, o pensamento é, e se uma dessas enzimas faltar? Por exemplo, a enzima 3, se de alguma maneira ocorrer uma mutação no gene e você produzir uma enzima defeituosa, tá? Ou você herda um gene defeituoso dos seus pais, tá? Então, o que é que acontece? Então, simplesmente acontece o bloqueio dessa via, porque essa molécula aqui, que é o produto dessa enzima 2, ela seria o substrato da enzima 3. Como não existe a enzima 3, essa molécula aqui, ela simplesmente irá se acumular no interior da célula. E essa via será interrompida devido à falta dessa enzima aqui para dar continuidade a essa via. Isso é só para chamar a atenção para vocês do quão importante é essas vias sequenciais do metabolismo, tá? As vias circulares. Então, essas vias circulares, elas são interessantes porque uma mesma molécula que inicia a via, ela termina a via. Então, nesse caso aqui é o ciclo de Krebs. Então, a molécula que inicia essa via é o oxaloacetato. Ela é a mesma molécula que vai ser produzida ao final da via. Então, o oxaloacetato une-se ao acetilcoenzimar formando citrato. Essa é a primeira reação.
citrato será transformado, quebrado, oxidado ao longo dessas reações, produzindo ao final da via novamente o oxaloacetato. Então, isso é uma característica das vias circulares, é que a molécula que inicia a via é a mesma molécula que é produzida ao final de todas as reações na via. Então, da mesma maneira, cada uma dessas etapas aqui é catalisada por uma enzima diferente. E isso é extremamente importante porque nenhuma dessas pode faltar. Então, essas enzimas, esses complexos multienzimáticos aqui são regulados pelas próprias enzimas. E a gente vai entender um pouco dessa regulação agora, tá? Então, como é que esse metabolismo ele é regulado? Então, existem várias formas de regulação do metabolismo. Uma das formas mais simples, e que a gente nem chega a pensar muito nisso, é sobre a compartimentalização celular. Iremos ver um pouco sobre isso. As enzimas alostéricas, concentração de enzimas e a regulação hormonal. Então, vamos estudar cada uma um pouco. Então, a compartimentalização celular é justamente que cada célula, né, ela tem seus compartimentos separados, ou seja, citoplasma, aqui mitocôndrias, aqui cloroplastos, vacúolos, o núcleo, retículos endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi. Então, todas essas organelas e o citoplasma aqui e o núcleo, aqui ocorrerão reações diferentes. Então, muitas vezes as enzimas que nós temos aqui no citoplasma são enzimas completamente diferentes das enzimas que nós temos aqui dentro das mitocôndrias. Então, isso já é uma forma de regulação dessas vias, para que elas ocorram separadas e possam ser reguladas da melhor maneira, sem interferir uma na outra. Então, a compartimentalização celular, o fato das células elas serem compartimentalizadas, né, serem separadas em compartimentos, faz com que as reações metabólicas elas já sejam separadas em compartimentos e sejam mais fáceis de serem reguladas. Uma outra maneira é através das enzimas alostéricas. Eu não sei se vocês já estudaram essas enzimas, quando vocês estudaram, né, enzimas, mas as enzimas alostéricas são enzimas que normalmente elas apresentam dois sítios. Um sítio ativo e o sítio de regulação alostérica ou de modulação alostérica. Então, no sítio ativo vai se ligar o substrato e no sítio de regulação alostérica vai se ligar o modulador. Esse modulador ele pode ser negativo ou ele pode ser um modulador positivo. Então, vamos para esse exemplo. Nesse primeiro caso, se esse modulador ele for negativo, então na hora em que essa molécula liga-se ao seu sítio, essa enzima ela muda de conformação, fazendo com que o substrato mude sua forma, né? E isso impede a ligação com o substrato. Então, ele age praticamente como um inibidor, fazendo com que a enzima perca afinidade pelo substrato. E na hora em que essa enzima perde afinidade pelo seu substrato, aquela via metabólica ela é regulada. Então, essa enzima ela fica inibida, porque provavelmente naquele momento metabólico ela não está sendo exigida, ela não está sendo necessária a função dessa enzima. Já de outra forma, nós temos um modulador positivo. Nesse caso, esse modulador positivo aqui, em algum momento metabólico, pode ser um substrato de uma enzima, algo que faça com que, na hora em que ele ligue-se à enzima, essa enzima muda a conformação e faz com que esse substrato ele possa ligar-se ao sítio ativo, porque o sítio ativo ele volta a adquirir a sua conformação anterior. E aí o substrato pode se ligar. Então, nesse caso, o modulador positivo, ele vai favorecer a conformação nativa dessa enzima. Porque na hora que ele se liga, a enzima ela então volta a ter a conformação inicial, a conformação ativa dela, ela liga-se ao seu substrato e a via é reiniciada, a via é recomeçada. Então, aí a via pode ocorrer naturalmente e esse substrato ser transformado em produto e a via ser
continuar para a produção de outros metabólitos. Então, essa é a regulação alostérica. Então, no organismo da gente, a gente tem, nas várias vias, nós temos, às vezes, 2 ou 3 enzimas alostéricas que funcionam exatamente como reguladoras da via, ora sendo estimuladas para que a via ocorra, ora sendo inibidas para que a via não ocorra, tá? Uma outra forma é a concentração de enzimas. Então, esse exemplo aqui eu trago de bactérias, é chamado de operon-LAC. Então, isso aqui é o DNA, mostrado que esse operon, ele tem 3 genes. Esses 3 genes, eles caracterizam a beta-galactosidase, que é a enzima que quebra a lactose, a permease, que é a que permite a entrada da lactose, e a transacetilase, que funciona em algumas reações de transferência de grupamentos acetila. Como é que ocorre aqui essa reação com relação, essa modulação com relação à concentração de enzimas? O que ocorre é que quando não se tem o substrato, um repressor atua impedindo a transcrição desses genes. Já quando a gente tem o substrato, que é a lactose no meio, o que acontece com essas bactérias? Quando se existe lactose nesse meio, a própria lactose liga-se ao repressor, fazendo com que ele perca afinidade com o DNA. Na hora que esse repressor ele sai, a RNA polimerase ela pode então transcrever o DNA em RNA mensageiro, que será lido, né, e traduzido, e as proteínas poderão então ser sintetizadas. A enzima que vai quebrar a lactose e a permease que vai permitir a entrada da lactose. Então, o que nós vemos aqui é o aumento da concentração de enzimas, tá certo? De acordo com a concentração de substrato no meio. Então, se tem substrato no meio, as enzimas serão produzidas. Quando não há o substrato no meio, os genes serão inibidos e essas enzimas serão inibidas a sua produção, diminuindo a concentração de enzimas nesse meio. Então, isso aí é um dos exemplos de como as concentrações de enzimas elas são reguladas nesses ambientes. Para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre a ação hormonal. Então, no nosso metabolismo, nós temos alguns hormônios que são reguladores, né, do catabolismo e do anabolismo. Um deles é a insulina. Existe insulina, glucagon, epinefrina, norepinefrina, mas a insulina, com certeza vocês já escutaram falar muito dela. Então, quando a gente geralmente ingere, né, algum alimento, a gente libera insulina. Então, essa insulina sendo liberada após a ingestão alimentar, ela liga-se aos seus receptores de membrana e esses receptores tornam-se ativos e ativam moléculas do interior celular que fazem com que os transportadores de glicose que estão aqui dentro, os GLUT4, eles se direcionem para a membrana, se aloquem na membrana e assim reconheçam a glicose que está fora, né? Que a gente acabou de se alimentar, então a gente está tendo um aporte grande de glicose da alimentação. Então aqui essa glicose então será reconhecida pelo transportador que irá internalizar essa glicose para o interior da célula. Então basicamente a função da insulina é sinalizar a captação de glicose para o interior das nossas células. Então essa glicose chegando aqui no interior das células, elas serão usadas como fonte de energia, ou elas serão sintetizadas como glicogênio e armazenadas no interior da célula, para um momento em que a gente necessitar de energia. Então, basicamente, isso seria ação hormonal. Isso somente da insulina. Então, os outros hormônios atuam de maneiras diferentes da insulina, com outros receptores e sendo sinalizadas por momentos de fome, de estresse, etc. Então, essa é um dos exemplos da ação hormonal, tá? Então, essa era a nossa aula
ela chega ao fim, mas a gente continua então com as próximas aulas, com os próximos vídeos, trazendo então as próximas aulas. Um grande abraço a todos.